O contexto da opressão estrutural de meninas negras contribui para taxas elevadas de gravidez precoce, bem como para a exposição ao risco de infecção e adoecimento provocados pelas doenças sexualmente transmissíveis referente a essa população. Tratando do contexto mundial de mulheres adolescentes em geral, o Fundo de População das Nações Unidas trata da questão do abuso sexual, expressando que a gravidez na adolescência é um sintoma das desigualdades estruturais que impedem as meninas de tomar decisões sobre sua saúde, comportamento sexual, relacionamentos e controle sobre seu corpo. As desigualdades têm grande impacto negativo na capacidade dessas meninas atingidas por essa violência, né, de aproveitarem das suas oportunidades de educação e assim por diante. Né? Em muitos contextos, o corpo da menina e da mulher negra é injustamente e violentamente visto e tratado como disponível para o trabalho e disponível para o uso sexual, como a professora Adelaide também nos mostrou. Em Memórias de Plantação de Grada Quilomba, a teórica cita o caso de uma jovem negra que vai se consultar no médico. No final da consulta, o médico pergunta à moça se ela gostaria de ser babá de seu filho, um emprego que incluiria morar e viajar com a família dele. Quilomba problematiza esse contexto, fazendo-nos refletir sobre as probabilidades de um médico supor que seu cliente é disponível para trabalhar em sua casa, né? Se as variáveis fossem diferentes. Se a menina fosse branca, o médico faria essa pergunta a ela? Se o médico fosse negro, ele faria essa pergunta a uma criança branca? Quilomba denuncia a atitude de brancos que tomam por certa suposta disponibilidade do corpo negro à sua disposição. E isso ainda nos dias de hoje, né? Isso se materializa, por um lado, em seu tratamento de crianças negras como adultas. E, por outro lado, pela sua imposição da infantilização dos adultos negros. Mencionamos em outra palestra aqui no canal a questão da infantilização de adultos negros referente à série Pequenos Incêndios, em que a personagem branca, Helena, busca controlar Mia, mulher negra adulta. Mia sofre diferentes episódios de racismo cotidiano. Bem no meio da rua, essa personagem é apresentada proposta de contratação para servir como barriga de aluguel para uma família desconhecida. Em outro contexto, ela é apresentada proposta de contratação para ser doméstica para uma família branca. Então, eu trago esses contextos para mostrar como o corpo negro e, sobretudo, o corpo das mulheres negras e o corpo das meninas negras são representados como disponíveis, né, para o uso das pessoas brancas, que é uma representação que precisa ser desconstruída, que estamos denunciando e precisa ser desconstruída. Sobre especificamente a violência sexual contra meninas negras, o tema é representado e denunciado nas obras de escritoras afro-americanas como Alice Walker, Toni Morrison, Maya Angelou, dentre outras. No romance de Alice Walker, The Color Purple, publicado em 1982, que recebe o título A Cor Púrpura, na tradução no Brasil, a protagonista Sally é uma menina negra de 14 anos que escreve cartas para Deus sobre suas experiências de vida e a opressão estrutural que ela enfrenta. Com o adoecimento e a morte de sua mãe, Sally, a irmã mais velha de outra criança menina, sofre a violência sexual recorrente de seu pai durante a adolescência. Ainda na adolescência, ela é forçada a se casar
com um homem violento e machista que não a ama, mas toma a jovem como esposa para cuidar de seus filhos e de sua casa. Nesse contexto, né, além de sofrer a violência doméstica durante muitos anos, Sally se preocupe com a irmã mais nova, né? Ela não deseja que, em sua ausência, a irmã mais nova passe pelo estupro recorrente do pai, como ela havia sofrido. Então, sem amparo e recursos, Sally escreve cartas para Deus, né? Uma ação que aponta para a profunda impotência e a fragilidade inicial como criança inserida em um contexto opressor e injusta, né? Reflexo de uma sociedade patriarcal racista. A escrita das cartas para Deus por Sally, no final das contas, representa uma forma de mobilização importante, pois as respostas são construídas lenta e gradualmente dentro da personagem, né? Por meio dessa expressão, ela encontra, à medida que ela cresce, a força para a superação e a coragem para transformar seu contexto opressor. Então, esses romances, né, das escritoras afro-americanas são importantes porque mostram, né, por um lado, as maneiras pelas quais as mulheres e meninas negras, sobretudo, são oprimidas de forma estrutural no contexto americano, né? E, por outro lado, esses romances emancipatórios retratam as maneiras pelas quais essas jovens se tornam fortes para resistir à violência. Sim, Norma, é excelente a sua colocação quando você abrange, né, a questão das escritoras afro-americanas. As escritoras negras, hoje, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, enfim, América Latina, né, elas têm exercido, de fato, este papel muito importante, né, de falar a respeito de questões que até então não eram tratadas na história do nosso país, nos compêndios de história, né? A escrita ainda da América sempre foi muito marcada por uma escrita masculina e por uma escrita branca e por uma escrita acadêmica. Então, daí a importância dos romances, né, dos textos das escritoras afro-americanas e afrodescendentes, de modo geral, porque elas vão nos dar uma outra perspectiva. E é muito importante que se faça um trabalho como esse hoje, né? Principalmente no Brasil. Nós temos também muitas escritoras negras que fazem romances desta natureza, né? Com essa perspectiva de análise. Isso é importante no nosso país, porque a gente aparece ainda, né, nesse triste quinto lugar na lista da Organização Mundial da Saúde, dos países com maior número de feminicídios. Ficamos atrás apenas de países como El Salvador, Colômbia, Guatemala, Rússia. Daí a importância, né, de falarmos sobre isso em todas as perspectivas, construirmos uma nova narrativa em relação a isso. Aqui no Brasil, por exemplo, a mulher é morta por alguém que ela própria conhece a cada 10 minutos. E 137 mulheres, né, são mortas diariamente por algum parente. E essa também é uma ascensão, uma tendência em ascensão global. Apesar do surgimento de programas para erradicar a violência contra as mulheres, né, este número está ascendendo globalmente, não apenas no nosso país, não apenas nas Américas, mas também de forma global em todas as nações, né? Em 2012, por exemplo, cerca de 47% de todas as vítimas de homicídio do gênero feminino foram mortos por parceiros íntimos ou familiares. E já em 2017, este número era muito maior. Ele passa de 47% para 58%. E a gente pode observar, né, que a violência contra as mulheres é realizada em grande parte contra mulheres negras. Este estudo da Universidade Federal da Bahia, né, mostra nos dados
como eixo que eu venho relatando, né? Essa é uma pesquisa inédita que analisou dados do Sistema Único de Saúde. De acordo com essa pesquisa, em 2017, por exemplo, as mulheres negras sofreram 73% dos casos da violência sexual registrados no nosso país, o que é um número exorbitante, né? Comparado ao número de mulheres brancas que sofreram o mesmo tipo de violência, que foi apenas de 12,8%. E nós percebemos ainda algo pior em nossos últimos meses, né? Durante a pandemia, o feminicídio no Brasil ele cresceu exorbitantemente, né? Cresceu muito. O feminicídio, que é o assassinato de uma mulher cometido devido ao desprezo que o autor do crime sente quanto à identidade de gênero da vítima, né? Nos meses de março e abril, o número de feminicídios no Brasil subiu de 117 para 143. 143 casos. E a gente observa que houve um crescimento maior, né, principalmente em 12 estados, né, comparativamente aos dados do ano passado. E os fatores que explicam este aumento, né, é justamente o fato de estarmos vivendo o isolamento social, em que a convivência mais próxima das mulheres com os agressores é constante, né? E no novo contexto podem mais facilmente ainda impedir que as mulheres se dirijam a uma delegacia ou a outros locais que prestam socorro às vítimas, como centros de referência especializados, ou até mesmo este cenário que vivemos ainda nos impede de acessar canais alternativos, né, de denúncia, como o telefone, aplicativos. Por essa razão, até a gente tem uma subnotificação, né? A gente tem esse aumento, esse incremento dos dados de casos de feminicídio em 12 estados, mas certamente que este número é maior, já que, em virtude da pandemia, temos uma subnotificação maior ainda. E isso também acontece com as meninas, né? No caso do Brasil, a gente tem outro dado que é muito impressionante, né? A cada hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas no país, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019. Então, a gente observa que tem uma naturalização, né, desta violência. A advogada Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta, ela já nos diz, né, que às vezes as pessoas elas nem prestam mais atenção quando uma menina de 13 ou 14 anos está grávida, né? Às vezes, ultimamente, tem se prestado mais atenção em relação às meninas de 10, 11 anos que engravidam, porque já há uma naturalização de que meninas de 13, 14 anos fiquem grávidas, dado o contexto de violência, né? Que a gente tem que lembrar sempre que todo ato sexual envolvendo meninas, né? De menores de 14 anos é considerado sim um estupro, né? Não importa a circunstância e não podemos dizer também que há uma concordância da vítima nesse caso, porque em todos os casos a lei é sempre muito rigorosa. Se houve, né, algum tipo de relação sexual em relação às meninas menores de 14 anos, isso será sim considerado um estupro.